Antes de começar essa história, eu preciso te pedir uma coisa. Se inscreve aqui no canal Riqueza de Emoções, deixa aquele like para fortalecer nosso trabalho e comenta aí embaixo de que cidade você está nos ouvindo. Esse espaço aqui é mais do que entretenimento. É um lugar onde a gente mergulha fundo nas emoções humanas, naquilo que nos conecta, que nos transforma. E acredite, a história que você vai ouvir agora vai tocar lugares da sua alma que talvez estivessem adormecidos. Então respira fundo, porque essa jornada vai ser intensa. Existem momentos na vida em que tudo o que construímos desmorona diante de um único segundo. Um instante que revela não apenas a fragilidade das nossas escolhas, mas o abismo que cavamos entre quem somos e quem deveríamos ser. Para Daniel Carvalho, esse momento chegou numa tarde qualquer de quinta-feira, quando ele abriu a porta da própria casa e viu algo que partiria seu coração ao meio. Não pela tragédia, mas pela beleza dolorosa do que havia perdido sem nem perceber. Daniel tinha 42 anos e uma fortuna que a maioria das pessoas só conheceria em sonhos. Ele era CEO de uma empresa de tecnologia que ele mesmo havia fundado aos 28 anos, numa garagem apertada, com mais esperança do que capital. 14 anos depois, sua empresa valia bilhões. Ele tinha escritórios em 7 países. Seu nome aparecia em listas de empreendedores de sucesso. Investidores disputavam reuniões de 5 minutos com ele. Mas o que ninguém via, o que ele próprio fingia não ver, era o preço que pagou por tudo isso. O casamento havia terminado 3 anos atrás, quando sua esposa, Mariana, simplesmente não aguentou mais dividir a vida com um fantasma. Daniel estava sempre presente em fotografia, sempre ausente em carne e espírito. Ela pediu o divórcio numa terça-feira chuvosa, e ele assinou os papéis entre 2 videoconferências, como quem assina um contrato empresarial qualquer. A filha deles, Sofia, tinha apenas 4 anos na época. Agora estava com 7. A guarda compartilhada funcionava no papel, mas Daniel sabia, no fundo escuro da consciência, que ele evitava iluminar, que era um pai de fim de semana. Às vezes nem isso. Quando Sofia vinha passar o final de semana com ele, Daniel contratava babás, comprava presentes caros, levava a menina para restaurantes sofisticados onde ela mal tocava na comida e ficava entediada. Ele não sabia brincar, não sabia parar, não sabia descer ao chão e entrar no mundo dela. E então Sofia começou a criar desculpas para não ir. Dizia que tinha compromissos com as amiguinhas, que queria ficar com a mãe. Daniel aceitava com um alívio secreto e culposo. Era mais fácil assim. Ele podia trabalhar sem interrupções. Podia fingir que estava tudo bem. Mas não estava. Nas noites insones, quando os números nos relatórios começavam a dançar diante dos olhos cansados, Daniel sentia um vazio que nenhuma conquista empresarial preenchia. Era uma fome antiga, uma dor surda, um eco de algo que ele não conseguia nomear. Ele havia crescido com um pai ausente, um homem que trabalhava 18 horas por dia e morreu de infarto aos 53 anos, sem nunca ter ido a uma apresentação escolar do filho. Daniel jurou que seria diferente, mas aqui estava ele, repetindo o mesmo padrão, como se estivesse preso numa armadilha invisível tecida por gerações. A casa onde Daniel morava agora era imensa, moderna, toda em vidro e concreto aparente, com uma vista panorâmica da cidade que brilhava como um tapete de estrelas caídas à noite. Ele havia comprado o imóvel logo após o divórcio, como se um novo espaço pudesse apagar a memória da família que ele havia perdido. Mas a casa era fria, silenciosa demais. Os quartos vazios ecoavam seus passos. Então Daniel começou a contratar funcionários. Uma governanta que vinha 3 vezes por semana. Um jardineiro. Um personal trainer que o acordava às 5 da manhã. E Rosa. Rosa tinha 51 anos. Rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades. Mãos ásperas de quem trabalhou a vida inteira. Ela era a faxineira, contratada por uma agência 6 meses atrás. Chegava sempre às 8 da manhã, cumprimentava Daniel com um aceno discreto e começava a trabalhar em silêncio. Daniel mal notava sua presença. Para ele,
Rosa era apenas mais uma engrenagem na máquina que mantinha sua vida funcionando, enquanto ele se afogava em reuniões, viagens e decisões empresariais, que pareciam cada vez mais vazias de significado. O que Daniel não sabia é que Rosa observava. Via as fotos da menina loira espalhadas pela casa. Via os brinquedos caros ainda na caixa, acumulando poeira num canto do que deveria ser o quarto de Sofia. Via o homem rico e poderoso voltar para casa tarde da noite, sozinho, com os ombros caídos e uma expressão de cansaço que ia muito além do físico. Rosa conhecia aquele tipo de cansaço. Era o cansaço da alma. Você imaginaria esse momento chegando? Aproveita e se inscreve se ainda não fez isso. Na quinta-feira em questão, Daniel tinha viajado para São Paulo para uma reunião com investidores. Deveria ficar fora por 2 dias, mas a reunião terminou mais cedo do que o previsto. Os investidores assinaram o contrato antes mesmo do almoço, e Daniel se viu com uma tarde inteira livre. Algo raro, quase desconcertante. Ele considerou ficar em São Paulo, aproveitar para visitar o escritório da filial, mas uma inquietação estranha tomou conta dele. Pegou um voo de volta e, às 3 da tarde, estava dirigindo pela cidade em direção à sua casa. A tarde estava luminosa, com aquela luz dourada de outono que deixa tudo mais bonito e melancólico ao mesmo tempo. Daniel sentia uma tensão no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer, embora não soubesse o quê. Ele estacionou o carro na garagem, entrou pela porta lateral e foi quando ouviu. Risadas. Risadas de criança ecoando pela casa silenciosa. Uma gargalhada cristalina, genuína, cheia de alegria pura. Daniel congelou. Seu coração disparou. Por um momento irracional, ele pensou: Sofia? Mas não fazia sentido. Sofia estava com a mãe. E então ele ouviu outra voz, mais grave, também rindo. Uma voz de mulher que ele reconheceu. Rosa. Daniel caminhou em direção aos sons, o coração batendo descompassado, uma mistura de confusão e curiosidade tomando conta dele. As vozes vinham da sala de estar. O enorme ambiente de pé direito alto que ele quase nunca usava. Quando chegou à porta, o que viu o paralisou completamente. Ali, no meio do chão de madeira polida, estava Rosa, de joelhos, com o uniforme um pouco amassado, construindo uma torre enorme com os blocos de montar que Daniel havia comprado para Sofia meses atrás e que jamais haviam sido abertos. E ao lado de Rosa, também de joelhos, sorrindo de um jeito que Daniel não via há meses, não, há anos, estava Sofia. Sua filha, sua pequena Sofia. O que você faria no lugar dele? Comenta aí enquanto respira fundo para o que vem agora. A cena era tão simples e tão profunda ao mesmo tempo que Daniel sentiu algo se despedaçar dentro do peito. Sofia estava com uma camiseta colorida de unicórnio, o cabelo loiro preso num rabo de cavalo desajeitado, as bochechas rosadas de tanto rir. Ela segurava um bloco vermelho na mão e dizia para Rosa: Não, dona Rosa, assim não. Tem que colocar o vermelho embaixo, senão desaba tudo. E Rosa respondia com aquela paciência infinita que só os que conhecem a dureza da vida conseguem ter. Ah, é? Então me ensina, professora. Como é que faz? E Sofia ria de novo, aquela risada de sinos, e mostrava exatamente onde o bloco deveria ir. Daniel não conseguia se mexer, não conseguia respirar. Ele estava vendo algo sagrado acontecendo ali, algo que deveria ser dele, algo que ele havia perdido sem nem perceber, a conexão, a presença, a alegria genuína de estar com alguém. Rosa estava brincando com sua filha da maneira que ele nunca havia conseguido, sem pressa, sem celular na mão, sem pensar em reuniões ou relatórios, apenas estando ali, completamente presente, completamente entregue àquele momento. E então, Sofia ergueu os olhos e o viu. O sorriso se apagou do rosto dela como uma vela sendo soprada. Os olhos azuis, tão parecidos com os da mãe, se arregalaram. Pai? Ela disse, e havia surpresa na voz, mas também algo mais. Algo que Daniel reconheceu como constrangimento, como se ele fosse um intruso, como se sua presença naquela cena perfeita fosse uma intrusão indesejada. Rosa se levantou rapidamente,
limpando as mãos no uniforme, o rosto subitamente tenso. Senhor Daniel, eu não sabia que o senhor voltaria hoje. Ela parecia estar se preparando para uma bronca, para ser demitida, talvez. E Daniel viu o medo nos olhos dela. Por que você está aqui, Sofia? Daniel perguntou, e sua voz saiu mais áspera do que ele pretendia. Você não deveria estar com sua mãe? Sofia abaixou os olhos para os blocos de montar. A mamãe teve que ir numa consulta médica urgente. Ela te ligou, mas você não atendeu. Então ela pediu para a Dona Rosa ficar comigo por algumas horas. Daniel tirou o celular do bolso e viu as 5 chamadas perdidas de Mariana. Ele havia deixado o telefone no silencioso durante a reunião e esqueceu de voltar ao normal. A culpa o atingiu como um soco. Entendo, ele disse, e não sabia o que mais dizer. O silêncio na sala era denso, carregado de tudo que não estava sendo dito. Sofia voltou a se sentar no chão e pegou outro bloco, mas sem o entusiasmo de antes. Rosa permanecia de pé, aguardando instruções, o olhar baixo. E Daniel estava ali, no meio daquele vazio enorme, percebendo pela primeira vez o abismo que existia entre ele e a própria filha. Rosa, pode continuar com a limpeza, Daniel disse finalmente. Eu fico com a Sofia agora. Rosa acenou com a cabeça e saiu da sala rapidamente, aliviada por escapar daquela situação tensa. Daniel se aproximou e se sentou no sofá, não no chão, ao lado da filha. Como foi a escola hoje? Ele perguntou usando aquele tom formal que usava em reuniões. Foi boa, Sofia respondeu, sem olhar para ele, encaixando blocos sem nenhum interesse real. E o que você aprendeu? Coisas. Que coisas? Não sei. Coisas normais de escola. Daniel sentiu a parede entre eles, sólida como concreto. Ele tentou de novo. Quer que eu te ajude com os blocos? Sofia finalmente olhou para ele, e havia algo nos olhos dela que cortou Daniel como uma lâmina. Você sabe brincar, pai? A pergunta era simples, mas carregava um peso imenso. Daniel abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Porque a resposta era não. Ele não sabia. Ele nunca havia se sentado no chão para construir coisas com a filha. Nunca havia entrado no mundo dela. Sempre manteve aquela distância segura de adulto importante, adulto ocupado, adulto que compra presentes mas não dá presença. Eu posso aprender, ele disse finalmente, e sua voz estava mais vulnerável do que ele gostaria. Sofia deu de ombros. Tá, mas a Dona Rosa é melhor nisso. E com essa frase simples, com essa honestidade brutal de criança que ainda não aprendeu a mentir por educação, Daniel sentiu seu mundo desabar. Sua filha, sua própria filha, preferia a companhia da faxineira à dele. E o pior, ela tinha razão. Rosa havia dado a Sofia em algumas horas o que ele não conseguira dar em 7 anos. Atenção genuína, presença, alegria compartilhada. Se essa parte tocou você, deixa o like. Isso ajuda muito o canal. Nos dias que se seguiram, Daniel não conseguia parar de pensar naquela cena. Ela voltava para ele em flashes durante reuniões importantes, quando ele deveria estar focado em gráficos e projeções de crescimento. Voltava quando ele estava sozinho no escritório à noite, a cidade iluminada lá embaixo, parecendo cada vez mais distante e irreal. Voltava nos raros momentos antes de dormir, quando ele fechava os olhos e via o sorriso de Sofia. Não para ele, mas para Rosa. A ferida estava aberta, e Daniel não sabia como fechá-la. Ele tentou compensar do jeito que sempre fez. Comprou mais presentes, uma boneca cara importada, um tablet infantil, roupas de marca. Mas quando ofereceu tudo isso a Sofia no fim de semana seguinte, a menina agradeceu com educação e deixou tudo de lado. Obrigada, pai, ela disse, e voltou a desenhar no caderno dela, criando um mundo colorido onde ele claramente não tinha lugar. Daniel tentou forçar proximidade. Sugeriu que assistissem a um filme juntos, mas ele não parava de checar e-mails no celular. Levou Sofia para jantar fora, mas o restaurante era chique demais, formal demais, adulto demais. A menina ficou inquieta, mexendo no garfo, querendo ir embora. E Daniel percebia que estava falhando, mas não sabia como parar de falhar. Era como se houvesse uma linguagem que todo mundo falava e ele nunca havia aprendido.
A linguagem do afeto simples, da presença despretensiosa, do amor que se manifesta não em grandes gestos, mas em pequenos momentos compartilhados. Na quinta-feira seguinte, Rosa chegou para o trabalho como sempre, às 8 em ponto. Daniel, que geralmente já havia saído para o escritório a essa hora, estava ainda em casa, tomando café na cozinha. Quando Rosa entrou, ele a cumprimentou e, pela primeira vez em 6 meses, realmente a viu. Viu as rugas ao redor dos olhos que falavam de anos de trabalho duro. Viu as mãos calejadas. Viu a dignidade quieta que ela carregava mesmo usando um uniforme simples de faxineira. "Rosa", ele disse, e ela parou, um pouco surpresa. "Posso conversar com você um minuto?" Ela pareceu apreensiva. "Claro, senhor Daniel." "Senta aqui." Ele apontou para a cadeira na frente dele. Rosa hesitou, mas obedeceu, sentando-se na ponta da cadeira, as costas retas, as mãos no colo. Daniel serviu uma xícara de café para ela e Rosa aceitou com um aceno de cabeça, mas não bebeu, esperando que ele falasse primeiro. "Eu vi você brincando com minha filha semana passada", Daniel começou, escolhendo as palavras com cuidado. "E eu percebi algo. Você tem algo com ela que eu não tenho." Rosa ficou em silêncio, sem saber como responder. Daniel continuou. "Como você faz isso? Como você consegue se conectar com ela daquele jeito? Preste atenção, porque essa próxima cena muda tudo. E se ainda não se inscreveu, esse é um bom momento." Rosa tomou um gole pequeno de café, como se estivesse ganhando tempo para pensar. Então, ela falou, e sua voz era suave, mas firme. "Senhor Daniel, com todo respeito, eu não faço nada de especial. Eu só estou ali com ela, de verdade. Não pensando em outro lugar, não querendo estar em outro lugar. Só ali. As crianças sentem quando a gente está presente de verdade, ou quando a gente está só de corpo." As palavras atingiram Daniel como pedras. "Mas eu tento", ele protestou. "Eu compro coisas para ela. As crianças não querem coisas, senhor." Rosa o interrompeu gentilmente. "Elas querem a gente, nosso tempo, nossa atenção. Querem que a gente desça ao nível delas. Que a gente brinque de verdade, não de faz de conta. Que a gente ouça o que elas têm a dizer como se fosse a coisa mais importante do mundo. Porque para elas naquele momento é." Daniel sentiu um nó na garganta. "Eu não sei fazer isso. Eu nunca aprendi." Rosa o olhou com uma compaixão que ele não esperava. "Então aprenda agora, senhor. Nunca é tarde. A Sofia ainda é pequena. Ainda dá tempo. Mas e se eu não souber por onde começar? Comece pelo chão." Rosa disse simplesmente. "Senta no chão com ela. Deixa ela guiar. Deixa ela te mostrar o mundo dela. E quando ela estiver falando, guarda o celular. Esquece o resto do mundo. Porque nada, nenhuma reunião, nenhum negócio, nenhum dinheiro vai importar quando você estiver velho e olhar para trás e perceber que perdeu a infância da sua filha." As palavras de Rosa ecoaram na mente de Daniel pelos dias seguintes. Ele tentava trabalhar, mas a concentração não vinha. Pela primeira vez em anos, os números, as estratégias, os planos de expansão pareciam absurdamente insignificantes diante de uma verdade simples e devastadora. Ele estava perdendo a própria filha. E a culpa não era de Mariana, não era do divórcio, não era das circunstâncias, era dele, das escolhas que ele havia feito, das prioridades que ele havia estabelecido, do pai ausente que ele havia se tornado sem nem perceber. Na sexta-feira à noite, quando Mariana deixou Sofia na casa dele para o fim de semana, Daniel estava determinado a mudar. Ele havia cancelado todas as reuniões da semana seguinte, algo que seus sócios receberam com incredulidade. Havia desligado as notificações do e-mail. Havia, pela primeira vez em anos, decidido colocar sua filha em primeiro lugar. "Oi, Sofia", ele disse quando ela entrou, carregando sua mochila pequena com roupas para o fim de semana. Ela murmurou um "oi" baixinho, sem entusiasmo. "Eu estava pensando", Daniel continuou, tentando manter a voz leve. "Você quer me mostrar como se brinca com aqueles blocos de montar? Eu nunca aprendi direito." Sofia o olhou com desconfiança. "Sério?" "Sério. Eu quero que você me ensine." Algo mudou no rosto da menina.
Não era ainda confiança, mas era uma abertura pequena, uma fresta de possibilidade. Tá, ela disse. Mas você tem que tirar a roupa social. Ninguém brinca de bloco de terno. Daniel riu e percebeu que fazia tempo que não ria de verdade. Subiu para o quarto, trocou o terno por uma camiseta e calça de moletom, e quando desceu de volta para a sala, Sofia já havia espalhado os blocos pelo chão. Daniel se sentou ao lado dela, não no sofá, mas no chão mesmo, de pernas cruzadas, sentindo o desconforto nos joelhos que não estavam acostumados àquela posição. Primeiro a gente precisa decidir o que vai construir, Sofia explicou com seriedade. Você quer fazer um castelo ou uma casa? O que você acha que devemos fazer? Daniel perguntou, e percebeu que era a primeira vez que pedia a opinião dela sobre alguma coisa. Um castelo, Sofia decidiu, os olhos brilhando, com torres bem altas e uma ponte levadiça. E então eles começaram a construir. No início, Daniel era desajeitado, tentando encaixar peças do jeito errado, e Sofia corrigia com paciência, suas mãozinhas pequenas mostrando onde cada bloco deveria ir. Não, pai, o azul vai aqui, viu? Agora ficou certo. E Daniel seguia as instruções, e aos poucos foi se deixando absorver por aquilo, pela simplicidade daquele ato. Construir algo junto, criar algo do nada, apenas existir ali, sem pressa, sem pensar no próximo compromisso. Comenta aqui. Você acha que ele fez a escolha certa? Horas passaram sem que Daniel percebesse. Eles construíram o castelo, inventaram histórias sobre quem morava lá, criaram personagens. Sofia ria de novo, e dessa vez o riso era para ele, por causa dele, com ele. E Daniel sentiu algo se descongelar dentro do peito, algo que havia ficado frio e duro por anos. Ele sentiu amor. Não aquele amor abstrato e distante que um pai sente pela ideia de ter uma filha, mas o amor concreto, presente, vivo. O amor que nasce de momentos compartilhados, de atenção dada, de presença verdadeira. Quando Sofia bocejou, já passava das 10 da noite. Acho que está na hora de dormir, Daniel disse suavemente. Mas a gente ainda não terminou a Torre Oeste, Sofia protestou. A gente termina amanhã, Daniel prometeu. O castelo vai estar aqui esperando. Ele a levou para o quarto, ajudou-a a escovar os dentes, a colocar o pijama. E então, quando ela já estava na cama, ele se sentou ao lado dela e perguntou: Quer que eu leia uma história para você? Sofia o olhou com aqueles olhos azuis cheios de surpresa. Você vai ler? Vou. Qual livro você quer? Sofia apontou para um livro na estante. Uma história sobre uma menina e um dragão. Daniel pegou o livro, sentou-se ao lado da cama e começou a ler. Fazia anos que não lia em voz alta, e no início sua voz estava rígida, mecânica. Mas aos poucos ele foi se soltando, fazendo vozes diferentes para os personagens, e Sofia ria baixinho, se aconchegando nos travesseiros, os olhos começando a pesar de sono. Quando ele terminou a história, Sofia já estava quase dormindo. Daniel beijou sua testa e sussurrou: Boa noite, meu amor. Pai, Sofia murmurou, os olhos ainda fechados. Sim? Hoje foi legal. 3 palavras simples que carregavam um universo. Daniel sentiu os olhos arderem. Para mim também foi, Sofia. Para mim também foi. Ele saiu do quarto e ficou parado no corredor por um longo tempo, apenas respirando, processando o que havia acontecido. Pela primeira vez em anos ele havia sido um pai. Não um provedor, não um nome em documentos legais, não um homem que comprava presentes caros, mas um pai. Alguém que estava presente. Alguém que importava não pelo que dava, mas por estar ali. Os dias que se seguiram foram uma descoberta constante. Daniel aprendeu a fazer panquecas no sábado de manhã e elas ficaram queimadas e tortas, mas Sofia achou hilário e comeu assim mesmo, rindo da bagunça que fizeram na cozinha. Eles foram ao parque e Daniel empurrou Sofia no balanço até ela pedir para ir mais alto, quase tocando o céu. Eles desenharam juntos, e os desenhos de Daniel eram terríveis, mas Sofia disse que eram os melhores desenhos do mundo e quis grudar na geladeira. E no domingo à noite, quando Mariana veio buscar Sofia, a menina se agarrou a Daniel e disse: Eu quero ficar mais tempo, pai. Posso?
Mariana olhou para Daniel com surpresa, e ele viu nos olhos dela a mesma pergunta silenciosa. O que aconteceu? Quem é esse homem? Claro que pode, Daniel disse, sentindo o coração apertar de felicidade e de uma tristeza estranha pela consciência de quanto tempo havia perdido. Você pode ficar sempre que quiser, Sofia. Sempre. Quando Mariana levou Sofia embora, prometendo que ela voltaria na próxima semana, Daniel ficou sozinho na casa grande e silenciosa. Mas o silêncio era diferente agora. Não era mais o silêncio do vazio. Era o silêncio da espera, de alguém que sabe que algo precioso vai voltar. Na quinta-feira seguinte, quando Rosa chegou para trabalhar, Daniel estava esperando por ela na cozinha. Rosa, ele disse, eu queria te agradecer. Ela pareceu confusa. Agradecer pelo quê, senhor Daniel? Por me mostrar o que eu estava perdendo. Por ter sido a pessoa que a Sofia precisava quando eu não estava lá. Por ter sido mais pai para ela em algumas horas do que eu fui em anos. Rosa balançou a cabeça. Eu não fiz nada demais, senhor. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Mas você fez, Daniel insistiu. E isso mudou tudo. Você me acordou. Ele pegou um envelope que estava sobre a mesa e ofereceu a Rosa. Ela o abriu com hesitação e viu um cheque com um valor generoso. 3 meses de salário. Senhor Daniel, eu não posso aceitar isso, eu... Pode sim, Daniel disse. É um bônus. Não pelo trabalho de limpeza, mas por ter cuidado da minha filha quando eu não consegui. Por ter me ensinado uma lição que nenhum curso de MBA, nenhum mentor empresarial, nenhum livro de autoajuda jamais me ensinou. Você me ensinou a estar presente. Rosa tinha lágrimas nos olhos. O senhor está sendo generoso demais. Não, Daniel disse. Estou sendo justo pela primeira vez. Os meses seguintes foram de transformação lenta, mas profunda. Daniel reestruturou sua vida completamente. Contratou um CEO para assumir as operações diárias da empresa, mantendo-se apenas como presidente do conselho, com uma carga de trabalho infinitamente menor. Seus sócios acharam que ele estava louco, jogando fora tudo o que havia construído. Mas Daniel sabia que não estava jogando nada fora. Estava pela primeira vez priorizando o que realmente importava. Ele começou a buscar Sofia na escola 2 vezes por semana. Aprendeu os nomes das amiguinhas dela, dos professores. Participou de reuniões de pais. Sentou-se em cadeirinhas pequenas para assistir apresentações escolares. Sofia começou a falar dele com orgulho, a incluí-lo nos desenhos da família, a pedir para passar mais tempo com ele. E Daniel também mudou como pessoa. Ele não era mais aquele homem rígido, sempre tenso, sempre pensando 3 passos à frente. Ele aprendeu a rir de verdade. Aprendeu a sentar no chão sem se importar com o desconforto. Aprendeu que o tempo mais bem investido não era aquele gasto em reuniões milionárias, mas aquele gasto construindo castelos de bloco, inventando histórias, simplesmente estando ao lado de quem amava. Mariana percebeu a mudança. Num sábado, quando veio buscar Sofia e a menina estava tão entretida brincando com Daniel que relutou em ir embora, Mariana ficou na porta observando pai e filha juntos no chão da sala, cercados de brinquedos, rindo de algo que só eles entendiam. Quando Sofia finalmente foi se arrumar, Mariana se aproximou de Daniel. Você está diferente, ela disse. Estou, Daniel concordou. Acordei, finalmente acordei. O que aconteceu? Daniel pensou em como responder. Como explicar que uma faxineira brincando com sua filha havia sido o espelho que ele precisava para ver o pai ausente que se tornara? Como explicar que às vezes é preciso ver outra pessoa amando o que você ama para perceber o quanto você não estava amando da forma certa? Eu vi o que estava perdendo, ele disse finalmente, e decidi que não ia perder mais nada. Mariana sorriu, e havia ternura naquele sorriso. Não o tipo de ternura romântica de quem ainda ama, mas a ternura de quem reconhece crescimento em alguém que era importante na sua vida. Fico feliz por você, Daniel. E fico feliz pela Sofia. Ela merece ter o pai dela de verdade. Eu também mereço ter ela, Daniel disse. E quase joguei isso fora. 1 ano depois, a vida de Daniel era irreconhecível. Ele havia vendido a casa enorme e fria e comprado uma menor, mais aconchegante, com um quintal onde Sofia podia brincar.
Ele havia aprendido a cozinhar, não bem, mas o suficiente para fazer o jantar nos dias que a filha estava com ele. Havia reduzido sua jornada de trabalho para 6 horas diárias e descobriu que isso não só não destruiu sua empresa, como a tornou mais eficiente. Descobriu que a vida não precisava ser uma corrida insana, que podia haver equilíbrio, que sucesso sem significado era apenas uma palavra vazia. E Rosa continuava trabalhando para ele, mas agora eram mais do que patrão e empregada. Eram amigos. Ela via Daniel e Sofia juntos e sorria, satisfeita, sabendo que havia plantado uma semente importante. E às vezes, quando Sofia estava lá, os 3 brincavam juntos. Daniel, Sofia e Rosa. E aquelas eram as tardes mais felizes, cheias de risadas e da simplicidade que Daniel havia levado tanto tempo para encontrar. Numa tarde de primavera, quase 1 ano e meio depois daquela quinta-feira que mudou tudo, Daniel estava sentado no quintal observando Sofia plantar flores num canteiro pequeno. Ela estava concentrada, a língua para fora como fazia sempre que focava em algo, as mãos sujas de terra. O sol batia nos cabelos loiros dela, criando um halo dourado, e Daniel sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase doeu. Ele pensou em tudo que quase perdeu. Pensou no homem que era, obcecado por conquistas vazias, vivendo numa prisão de luxo que ele mesmo construiu. Pensou na fortuna que acumulou e em como ela não significava nada quando comparada àquele momento simples. Sua filha plantando flores, o sol da tarde, o canto dos pássaros. "Pai!" Sofia gritou, acenando para ele. "Vem ver! Acho que essa aqui já está crescendo!" Daniel se levantou e foi até ela. Ajoelhou-se ao lado da filha, as calças ficando sujas de terra, e não se importou nem um pouco. "É mesmo?" ele disse. "Deixa eu ver." Sofia apontou para um brotinho verde minúsculo que havia aparecido na terra. "Olha, é a que a gente plantou semana passada. Ela está viva." "Está sim," Daniel disse, tocando gentilmente na folhinha delicada. "Você cuidou bem dela." "A gente cuidou," Sofia corrigiu. "Você me ajudou a regar." "É verdade," Daniel sorriu. "A gente cuidou juntos." Sofia o olhou com aqueles olhos azuis, e havia neles uma profundidade que surpreendia Daniel toda vez. As crianças enxergavam coisas que os adultos não viam. Sentiam coisas que os adultos haviam esquecido como sentir. "Pai," ela disse, "você está feliz agora?" A pergunta era simples, mas carregava peso. Daniel pensou por um momento antes de responder. "Estou, Sofia, mais feliz do que já fui. Mais feliz do que quando você tinha aquele escritório enorme? Muito mais feliz." "Por quê?" Daniel passou o braço pelos ombros da filha, puxando-a para perto. "Porque agora eu tenho tempo para as coisas que realmente importam. Eu tenho tempo para você. E descobri que isso vale mais do que qualquer coisa no mundo." Sofia se aconchegou no abraço dele. "Eu também sou mais feliz agora," ela disse baixinho. "Antes você estava sempre com aquela cara cansada. Agora você sorri mais." Daniel sentiu os olhos arderem. Das bocas das crianças saía a verdade mais pura, sem filtros, sem máscaras. Ela estava certa. Ele havia passado anos com aquela cara cansada, aquela expressão de quem carrega o peso do mundo, mas não sabe por quê. E agora, com muito menos dinheiro entrando, com muito menos poder nas mãos, ele era infinitamente mais leve, mais vivo, mais presente. "Sabe o que eu penso às vezes?" Daniel disse, escolhendo as palavras com cuidado. "Eu penso que fui muito sortudo." "Porque você é rico?" Sofia perguntou com a inocência de quem ainda não entende completamente o valor do dinheiro. "Não," Daniel disse. "Porque uma pessoa muito especial me acordou antes que fosse tarde demais." "Quem?" "A Dona Rosa." Sofia sorriu. "Ela é legal, né? Ela brinca de verdade." "Ela brinca de verdade," Daniel concordou. "E ela me ensinou a brincar de verdade também." Eles ficaram ali no quintal, até o sol começar a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Daniel ajudou Sofia a regar todas as plantinhas, e eles conversaram sobre coisas pequenas e grandes, sobre como as flores cresciam, sobre os sonhos que Sofia tinha, sobre um desenho que ela queria fazer,
sobre um passeio que poderiam fazer no fim de semana. E cada palavra, cada risada, cada silêncio compartilhado era um tijolo construindo algo que Daniel sabia que era mais valioso do que qualquer império empresarial. Uma relação verdadeira com sua filha. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Daniel ficou na varanda olhando as estrelas. Ele pensou em como a vida era estranha. Como às vezes precisamos perder tudo para ganhar o que realmente importa. Como às vezes a sabedoria não vem de lugares sofisticados, mas de pessoas simples que conhecem o valor das coisas essenciais. Ele pegou o celular e enviou uma mensagem para Rosa. Obrigado por tudo. Por ter salvado a relação entre mim e minha filha, sem nem saber que estava fazendo isso. A resposta veio alguns minutos depois. O senhor se salvou sozinho, senhor Daniel. Eu só mostrei a porta. O senhor é quem teve coragem de atravessar. Daniel sorriu, guardou o celular e continuou olhando as estrelas. Ele pensou em quantas noites havia passado naquela varanda, sozinho, sentindo aquele vazio imenso e sem nome. E agora, o vazio havia sido preenchido. Não com dinheiro, não com sucesso, não com reconhecimento, mas com amor, com presença, com a alegria simples e profunda de ser pai de verdade. No dia seguinte, Daniel acordou cedo e preparou o café da manhã para Sofia. Panquecas, que agora saíam quase perfeitas depois de meses de prática. Quando a menina desceu, ainda de pijama, com os cabelos despenteados, ela sorriu ao ver a mesa posta. Panquecas. Você lembrou que hoje é sexta-feira? Claro que lembrei, Daniel disse, servindo um prato para ela. Panquecas toda sexta-feira, nosso acordo. Eles comeram juntos, conversando sobre o dia que estava começando, sobre o que Sofia faria na escola, sobre o filme que assistiriam à noite. E Daniel percebeu que aquela era sua vida agora. Não uma vida de reuniões e negócios e poder, mas uma vida de pequenos rituais, de momentos compartilhados, de estar presente para as pessoas que amava. E era uma vida boa. Não, era mais do que boa. Era uma vida real, finalmente real. Os anos passaram, e a transformação de Daniel se consolidou. Sofia cresceu, passou dos 7 para os 9, dos 9 para os 12 anos, e em cada fase, Daniel estava lá. Nos recitais escolares, nos aniversários, nas noites difíceis quando ela tinha pesadelos, nas manhãs alegres quando acordava cantando. Ele estava presente, sempre presente. Rosa continuou fazendo parte das suas vidas, não apenas como funcionária, mas como parte da família estendida. Ela havia sido a ponte que reconectou pai e filha, e eles nunca esqueceram isso. Nas festas de aniversário de Sofia, Rosa estava sempre convidada, sempre sentada à mesa com todos os outros. E Daniel nunca mais voltou a ser aquele homem obcecado por trabalho, aquele fantasma de terno que vivia, mas não existia. Ele havia aprendido a lição mais importante da vida, que o tempo é o único recurso que não podemos recuperar, e que amor sem presença é apenas uma palavra vazia. Numa tarde, quando Sofia já tinha 13 anos e estava mais independente, mais adolescente, menos criança, ela chegou da escola e encontrou Daniel na cozinha fazendo o jantar. Pai, ela disse, largando a mochila no chão, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar, Daniel disse, temperando o frango. Você se arrepende de ter largado tudo? De ter vendido parte da empresa? De não ser mais aquele empresário super importante? Daniel parou o que estava fazendo e olhou para a filha. Ela estava quase da altura dele agora, crescendo rápido demais. Não, ele disse sem hesitar, nem um segundo. Na verdade, essa foi a melhor decisão que já tomei na vida. Mas você não perdeu muito dinheiro? Perdi, Daniel admitiu. Mas ganhei algo muito mais valioso. Ganhei você. Ganhei uma vida que vale a pena ser vivida. Sofia sorriu. E naquele sorriso, Daniel viu a menina de 7 anos que brincava com blocos no chão. A criança que plantava flores, a filha que ele quase perdeu por estar ocupado demais para notar que estava perdendo. Eu fico feliz que você tenha feito isso, ela disse, porque eu gosto desse pai que está aqui. Daniel sentiu aquela sensação familiar.
gratidão misturada com uma pitada de tristeza pelo tempo perdido. Mas ele aprendeu a não se punir mais pelo passado. Aprendeu a honrar o presente. Eu também gosto desse pai, ele disse. E sabe quem eu agradeço por ele existir? Dona Rosa, Sofia adivinhou. Dona Rosa, Daniel confirmou. E você? Porque vocês duas me deram uma segunda chance. Naquela noite depois do jantar, Daniel e Sofia lavaram a louça juntos, como sempre faziam. Eles conversaram sobre coisas aleatórias. Um vídeo engraçado que ela havia visto, uma viagem que planejavam fazer nas férias, um livro que ele estava lendo. E naqueles momentos simples, naquela rotina comum, estava a verdadeira riqueza da vida de Daniel. Mais tarde, quando Sofia subiu para o quarto para fazer a lição de casa, Daniel saiu para a varanda e ligou para Rosa. Oi, Rosa, como você está? Estou bem, senhor Daniel. E o senhor? Estou ótimo, Daniel disse. E era verdade. Eu só queria ligar para te agradecer de novo. Senhor Daniel, Rosa riu suavemente. O senhor já me agradeceu 1000 vezes. E vou agradecer mais 1000, Daniel disse. Porque o que você fez por mim, Rosa, não tem preço. Você me mostrou que eu estava vivendo uma vida vazia, que eu estava perdendo o que realmente importava. E você teve coragem de me dizer isso, mesmo sendo uma funcionária, mesmo podendo ser demitida. Você me salvou? Houve um silêncio do outro lado da linha, e Daniel ouviu Rosa fungar emocionada. Eu só fiz o que qualquer pessoa com coração faria, senhor, ela disse finalmente. Vi aquela menina linda precisando do pai, e vi o pai precisando acordar. Só dei um empurrãozinho. Um empurrãozinho que mudou tudo, Daniel disse. E eu quero que você saiba que vou carregar essa lição comigo para sempre. Vou contar essa história para a Sofia quando ela for mais velha. Vou contar para os meus netos um dia, se eu tiver. A história de como uma mulher sábia me ensinou o que nenhuma escola de negócios poderia ensinar. E qual foi a lição, senhor? Rosa perguntou, embora já soubesse a resposta. Que estar presente é o maior presente que podemos dar a quem amamos, Daniel disse. Que nenhuma conquista no mundo vale mais do que um momento verdadeiro com as pessoas que importam. Que a vida não é medida em dinheiro ou poder, mas em amor e tempo compartilhado. Quando desligou o telefone, Daniel ficou na varanda por mais alguns minutos, deixando aquelas palavras ressoarem dentro dele. Ele pensou no homem que era 5 anos atrás. Vazio, perdido, rico em tudo exceto no que importava. E pensou no homem que era agora. Mais pobre em dinheiro, talvez, mas infinitamente mais rico em tudo que realmente valia. E ele percebeu algo profundo. A vida não havia acabado quando ele decidiu mudar. Na verdade, a vida só havia começado de verdade naquele momento. Tudo antes disso era apenas existir. Respirar, trabalhar, sobreviver. Mas viver? Viver de verdade, com intensidade, com presença, com amor? Isso só começou quando ele teve coragem de soltar tudo o que achava que precisava segurar e abraçar o que realmente importava. Naquela noite, antes de dormir, Daniel entrou no quarto de Sofia para dar boa noite. Ela estava deitada, lendo um livro. Quando o viu na porta, ela sorriu. Boa noite, pai. Boa noite, meu amor, Daniel disse, entrando e sentando na beirada da cama. Posso te contar um segredo? Claro. Sofia fechou o livro interessada. Quando você era pequena, eu quase perdi você, Daniel disse, e sua voz estava cheia de emoção. Eu estava tão ocupado sendo importante, sendo bem-sucedido, sendo poderoso que esqueci de ser pai. E se não fosse por uma pessoa muito especial que me acordou, eu teria perdido a coisa mais preciosa da minha vida. Sofia ficou quieta, processando aquelas palavras. Mas você não perdeu, ela disse finalmente. Você está aqui. Estou, Daniel concordou. Porque aprendi a tempo que nada no mundo vale mais do que estar aqui, com você, sendo seu pai de verdade. Sofia se sentou e abraçou Daniel com força. Eu te amo, pai. Eu te amo mais do que qualquer palavra pode expressar, Daniel disse, retribuindo o abraço, sentindo o coração transbordar de gratidão por essa segunda chance que a vida lhe deu. Quando saiu do quarto e fechou a porta suavemente, Daniel parou no corredor e respirou fundo. Ele pensou em todas as quintas-feiras que ainda viriam,
em todos os momentos que ainda compartilhariam, em todos os anos que ainda construiriam juntos. E ele soube, com uma certeza profunda e inabalável, que havia escolhido certo, que havia finalmente entendido o que significava viver. E tudo começou com uma cena simples. Uma faxineira brincando com sua filha no chão da sala, rindo daquele jeito genuíno que só quem está completamente presente consegue rir. Aquela imagem mudou tudo. Foi o espelho que ele precisava. Foi o despertar que o salvou de uma vida vazia mascarada de sucesso. Agora, olhando para trás, Daniel via claramente. A verdadeira riqueza nunca foi o dinheiro, o poder, o reconhecimento. A verdadeira riqueza sempre foram os momentos, as risadas compartilhadas, as mãos seguradas, as histórias contadas na hora de dormir, a presença, o amor, a vida vivida com intensidade e propósito. E ele havia aprendido isso há tempo, não tarde demais, mas na hora certa, no momento perfeito em que ainda podia mudar, ainda podia reconectar, ainda podia ser o pai que Sofia merecia e que ele sempre quis ser, mas não sabia como. A jornada não foi fácil. Mudar nunca é. Abrir mão do que achamos que nos define, do que a sociedade diz que devemos ser, do que construímos como identidade, tudo isso dói. Mas a dor da transformação é infinitamente menor do que a dor do arrependimento. E Daniel escolheu a transformação. Escolheu a vida. Escolheu o amor. E nessa escolha, ele encontrou não apenas sua filha, mas também a si mesmo. O verdadeiro si mesmo. Não o CEO, não o milionário, não o homem de terno que assinava contratos multimilionários, mas o Daniel, o pai. O homem capaz de sentar no chão e construir castelos de bloco. O homem capaz de fazer panquecas tortas e rir da própria imperfeição. O homem capaz de estar presente, completamente presente, no único lugar que realmente importa, ao lado de quem amamos. E se você chegou até aqui nessa história, eu quero te fazer um pedido. Se ainda não se inscreveu no canal Riqueza de Emoções, se inscreve agora. Deixa aquele like para que essa história alcance mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E comenta aí embaixo de que cidade você está ouvindo e me diz, essa história tocou você? Você se identificou com Daniel? Você tem alguém na sua vida que merece mais presença? Porque essa é a grande lição que essa narrativa nos deixa. Não importa quanto dinheiro temos, quanto poder acumulamos, quanta fama conquistamos. No final, o que fica, o que realmente importa, o que define se vivemos bem ou apenas existimos, são as pessoas que amamos e o tempo que dedicamos a elas. São os momentos compartilhados, são as memórias construídas, é a presença. E se você, que está me ouvindo agora, está numa correria louca, trabalhando demais, deixando a vida passar enquanto persegue coisas que não vão importar quando você estiver velho, eu te convido a refletir. O que você está realmente buscando? O que você está perdendo enquanto busca? E vale a pena? Daniel quase perdeu Sofia. Quase perdeu os anos mais preciosos da vida dela. Mas ele acordou. E você também pode acordar. Não é tarde demais. Nunca é tarde para mudar. Para escolher a presença em vez da ausência. Para escolher o amor em vez do poder. Para escolher a vida em vez da mera sobrevivência. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, por ter ouvido essa história com o coração aberto. Se inscreve no canal, se ainda não fez isso. Deixa aquele like, comenta sua cidade e que você tenha uma semana abençoada, cheia de momentos verdadeiros, de presença genuína, de amor compartilhado, porque é disso que a vida é feita, de momentos. E cada momento que escolhemos viver de verdade é um momento que se torna eternidade. Um abraço. E até a próxima história aqui no Riqueza de Emoções.